Olha aí, boa noite, paz do Senhor. Primeiro ao vivo que eu faço na minha vida. Tô esperando um amigo meu entrar. Meu amigo, a gente vai ler uma palavra juntos e falar sobre Jesus, né? Esse meu amigo eu conheço há muito tempo, nós trabalhamos juntos e... O quê? Ô louco, tia Marley, Radassa, como que você tá, Radassa? Tudo bem? Pastorzão, tô aprendendo aí como é que faz live aí, pastor. Amém, em nome de Jesus aí. Fernando, quanto tempo, cara? Fernandinho. E Deus tocou no coração pra gente. Beijo, pastor. Te manda um monte de beijo. Chegou meu amigo aqui agora, vamos ver como é que a gente vai fazer pra. A gente tem que mandar uma solicitação, Vagninho. Tava te apresentando aqui. Beleza, Radaz? Quanto tempo? Deus te abençoe. Esse tempo aí de isolamento social, né? Que chato, né? Tão ruim ficar em casa. Apesar que tem muita coisa para fazer, né? Mas chega uma hora que biquinha. Chega uma hora que a gente queria estar na rua, né? Isso é bom pra gente valorizar, né? Os nossos momentos que a gente tinha livre, as nossas... Aqui. Wagner, deu certo? Dória deu até 10 de maio. Olha, chegou o meu querido amigo André. Ô, cara, esse é bom, hein? Nós temos que fazer com o André um dia, Wagninho. Se manja Vamos, sim, da em nome arte. de Jesus. Amém? Então, eu tô te apresentando aqui, cara. Para mim é tudo novo aí, né? Tô vendo o pessoal entrando e bastante gente que eu nem imaginava. Minha líder entrou. Ai, meu Deus do céu. Minha líder entrou, meu pastor tá aqui, tá? Tem gente de peso aqui. Tudo bem, Evaldo? Quanto tempo, cara? Deus te abençoe. E eu tava te apresentando, né, cara? Nós trabalhamos aí há muito tempo atrás e hoje a gente se encontrou, né, cara, novamente. E que notícia boa ver que você tá nesse caminho, né, cara? Tá servindo aí o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mais importante, né? Eu sou um evangélico, frequento a igreja Provisão e Vida, né? Cuido ali da bateria, toco bateria para você ver uma coisa assim que eu nunca imaginava na minha vida, né? E faço parte do Ministério de Jovens, a minha líder, a Jana comentou agora aí, e o Marcel, né, são meus líderes. E essa é a minha história, né? E você quer contar um pouquinho da tua história? Quem é você? A paz do Senhor. Opa, vamos sim. Amém. Amém, irmão, irmã, você que está aí. Que bom, né? Em nome de falar de Jesus, anunciar a boa nova. Meu nome é, todos me conhecem por Wagner Arimateia, mas carinhosamente é Vaguinho. Vagninho? Como o Daniel me chama, Vagninho. Vagninho? E é uma honra estar com esse irmão. Trabalhamos juntos, foi uma benção, né? Experiência maravilhosa e de lá nasceu a nossa amizade. E Amém. desses últimos anos, graças a Deus, nós também Eu experimentamos, queria... né? Uma graça que é encontrar o Senhor Jesus na nossa vida, né? Eu sou católico, sou da Renovação Carismática Católica, participo de grupo de oração aqui em Curitiba, do Marca da Vitória. Sou missionário da minha igreja, anuncio a Boa Nova, participo também da Pastoral do Batismo, né? E Olha aí, cara. estou a serviço de Deus, né? A gente não para, né? É o que Deus Amém. manda, uma palavra, né? E a gente quer partilhar o que o Senhor tem feito na nossa vida Amém. e, e é bom. Falar de Deus é sempre bom, e ainda com os irmãos, né? Que a gente Amém. especial, abençoado assim. E a gente
não sei tocar nenhum instrumento, mas a gente arrisca cantar também. Olha, cada um vai servir com aquilo que tem, né? Aquilo que ele deu, né? E, e é impressionante, até o dei risada ali, desculpa ali, né? Mas o meu pastor ali, ele é engraçadão, sabe? Ele é um homem de Deus engraçado. E o André, né? O André, a gente é antigo, cara. Ele vivia comigo aí, já faz, acho que deve fazer uns 20 anos, né, cara? Então, eu no Ministério de Jovens, o cara até fez uma piada, né? Acho que eu não É o tô mais com nada, espírito, eu né? tô, A eu idade tô, nossa, mas é o espírito. É o estado do espírito. acho que passou um pouquinho, né? Mas eu sou omitido, me chamaram, né? Eu lembro do dia que o Marcel me chamou lá, o pastor Juliano, eu peguei e fui, sou omitido, não quero nem saber. Ninguém vai ver, né? Pouca diferença, né? Acho que são poucos anos aí que me separam de jovens, né? 18 anos, né? Passei um pouquinho só, muito pouco. Aí o André dando risada. E, mas assim, é algo assim, o que eu dou ao Ivaldo. O Ivaldo também, né, Ivaldo? Eu, você, o André, né? Então, assim, o que para mim é o mais importante é que eu nunca imaginei que eu poderia, né, tá aqui, sabe? Fazer isso que eu faço, né? Fazer isso que eu estou fazendo hoje. Então, se eu tô aqui, todo mundo sabe, quem me conhece sabe que eu sou tímido, eu não gosto de falar, não gosto de fazer essas coisas assim, mas eu acho que como forma de agradecimento pelo que Jesus fez na minha vida, né, eu encaro. E nesse momento eu vejo que as pessoas até de uma forma às vezes um pedido de socorro, às vezes de uma forma até agressiva, eu não gosto de ler certas coisas assim que a gente vê na internet, mas as pessoas eles esperam até uma resposta de um cristão que eu digo, alguém que crê em Jesus de verdade, né? Alguém que tem uma fé firmada em Jesus Cristo e sabe o que ele pode fazer, né? E então assim, você lembra do dia que eu conversei com você, né? Eu achei tão legal ver você nessa situação também, né? Servindo, pregando, dando palavra, oração, né? Fazendo a movimentação, porque ser cristão é muito além do que ir numa igreja, isso é uma coisa mais fácil. Ser cristão é você viver o dia a dia e fazer algo pelo próximo, né? Vai muito mais além, mas vamos se apegar nisso. E quando eu te vi, cara, eu fiquei muito feliz, assim, porque eu gostava de você já na época, né? Lembro que eu estava te treinando, a gente ia eu ia ser promovido para base, você ia ser promovido para liderança, né, de equipe. E então desde lá eu tenho um carinho por você, né? A gente tem amizade e ver você assim no caminho de Jesus assim me alegrou o coração. E como a gente sabe que Jesus não teve religião, eu acredito que é muito bacana, né? A gente tá falando de uma mesma coisa, né? Um evangélico e um católico, né? Porque afinal de contas, Jesus é um só, o resto é as diferenças que talvez nem importe, principalmente nesse momento, amém? Vocês querem complementar Amém. alguma coisa aí? Não, como eu Vamos. te disse, né? Você disse tudo, né? Anunciar o nome de Jesus, né? Essa é a nossa missão. Ir por Amém. todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nossa missão, né? E é prazeroso experimentar e partilhar este momento contigo em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Eu te pedi para fazer a oração inicial, né? Ou nós decidimos fazer hoje, né? E ontem eu recebi uma palavra, até meu pastor aqui, ele estava com um convidado, ele fez a live dele, e eu recebi uma palavra sobre Lázaro, né? Sobre a ressurreição. Então, assim, e eu decidi, assim, usar essa palavra para hoje também, né? Porque ela mostra muito do nosso tempo atual, né? Onde as pessoas, assim, a maioria está sendo levada pelo medo, a maioria está sendo levada pelas informações, que é uma multidão de informações, né, cara? Cada hora fala uma coisa, cada hora a quarentena é um período, cada hora a doença é isso, cada hora é só doença, doença, morte, 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 doença, vai morrer, vai pegar, né? Então, assim, acho que nesse momento a gente tem que se apegar a uma coisa só, né? E eu não vejo outra coisa melhor para a gente se apegar do que Jesus Cristo, né? E que é Ele que está ali para nosso socorro e para nos dar força, né? Então, Bem isso, né? eu queria que você orasse e essa palavra assim veio desse, essa palavra, bem Está voltando, hein? Tá voltando. tran- Amém, 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 tranquilo, amém, amém. bem? Queria que você abrisse. Pedro disse para Jesus: aonde iremos, Senhor? Se só tu tem palavras de vida eterna, Amém. né? Se a gente vai encontrar
Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 68. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Amém. Se o mundo escutasse a voz do Senhor, nós estaríamos passando por tantas tribulações. Isso é E verdade. se elas acontecem, o ouro é provado no fogo. Então, os cristãos neste momento, é o momento de serem provados. Né? A nossa fé não pode esfriar. A igreja Amém. doméstica, hoje, é necessária. Então, nós vamos pedir o Espírito Santo sobre você que nos acompanha, para que o Espírito Santo abra o teu ouvido, o teu coração, a tua mente, a tua alma para a palavra do Senhor. Que é a palavra do Senhor que muda tudo, que tudo renova, que tudo santifica. Amém. Então, clamamos a Ti, Espírito Santo, que venha sobre meu irmão Daniel, sobre mim, sobre nossas famílias, sobre a pessoa que está acompanhando essa live, que tirou o seu tempo para ouvir a boa nova, para meditar a palavra do Senhor. Espírito Santo, desce como em Pentecoste, em línguas de fogo, batiza cada um, que cada um tenha uma experiência com o Senhor Jesus, que a vida deles possa ser transformada. Eu não sei neste momento, cada irmão, cada irmã que está aqui, o que passa no coração, o que passa em sua casa, em sua vida, mas uma coisa eu sei, que Deus é poderoso para realizar muito mais do que pensamos ou agimos, porque Ele é o Senhor, e que o Espírito Santo possa entrar na sua casa e você o acolher neste momento, porque o Espírito Santo renova todas as coisas. Em Apocalipse vai dizer: eis que renovo todas as coisas. Que a palavra que hoje será anunciada seja alicerce, seja alimento, seja salvação para ti e para a tua família. Porque eu sei, Deus, que o Senhor quer nos renovar, nos santificar, nos fortalecer para a sua batalha, Senhor. O mundo anseia e espera a manifestação dos filhos de Deus, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Espírito Santo, venha sobre nós, batiza-nos, aviva-nos, Senhor Jesus. Reinflama, Senhor Jesus, a chama, Senhor, do teu amor sobre nós. Leão de Judá, o cordeiro virou leão. Que o leão de Judá possa nos ensinar a trazer mais almas e mais almas para o Senhor. Senhor Jesus, nós possamos nos diminuir, que o Senhor cresça, Senhor. Esse é o intuito desse anúncio da Boa Nova, Senhor. Eu reunido, como dizem Atos dos Apóstolos, estavam todos reunidos, Senhor. Nós estamos reunidos em Teu nome, Senhor Jesus, esperando a Tua promessa, e nós acreditamos nas Tuas promessas, ó Deus. Senhor Jesus, batiza esse meu irmão abençoado Daniel, que ele seja porta-voz da Tua Boa Nova, embaixador da Tua palavra, um instrumento, Senhor Jesus, da Tua cura e libertação. Amém. Bendito seja, Senhor Jesus. Bendito seja, Deus. Amém. Glória a Deus, hein? Poderoso. Poderoso. Ele é, Ele é. Senhor Jesus, o Senhor Jesus é o nosso amigo fiel, né? Ele Amém? E eu vi, como eu te falei nessa palavra, quem tiver a Bíblia, quem quiser abrir, mas eu vou ler versículo, às vezes a gente está no celular, está em algum cantinho da casa e não está com a Bíblia na frente, né? Mas eu vou ler cada versículo e nós gostaria que a gente fosse comentando, Wagner, com aquilo que Deus mostrar no teu coração. E o que eu gostaria que a gente abrisse a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 11. Amém? Amém. Essa passagem, ela fala muito, muito com o nosso momento que nós estamos passando, né? Porque ela fala da morte, mas a ressurreição de Lázaro, né? Então, assim, nessa passagem, nós vamos ver, assim, como pessoas que estavam próximas de Jesus, estavam vendo Jesus fazendo tudo aquilo que ele fazia, mas mesmo assim se deixavam ser levadas pelo medo, pela dúvida, né? Amém, pastor? Amém, pastor. Estamos aqui. E assim, as pessoas, você vai ver que as pessoas até questionavam Jesus, né? Você imagine, Wagner, Jesus falar para você: Wagner, eu vou cuidar da tua situação. Mas assim, quem que vai ditar o ritmo, o dia, a hora, o momento é você. Você já imaginou uma coisa dessa, cara? Você imagina se a pessoa não tá pegada tá olhando a situação, ela tá assim, atordoada com a situação, tá a tal ponto que ela quer ensinar Jesus como ela tem que agir. Você já imaginou uma coisa dessa? Acontece isso até hoje, né? Isso acontecia há 2000 anos atrás, mas até hoje é isso que a gente vê. Então vamos ver lá o versículo 1, amém? Versículo 1 fala assim: um homem chamado Lázaro
estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam, né? Lázaro estava doente. No versículo 2, ele explica, na minha versão, que a Maria era aquela mesma que depois ela ia jogar perfume, um perfume caro, né, nos pés de Jesus e enxugar com os cabelos, né? Versículo 3, as duas irmãs mandaram dizer a Jesus, Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Então, assim, a primeira coisa que eu quero falar é, as irmãs dela, elas chamaram aqui, elas mandaram dizer para Jesus. Então elas estavam trazendo Jesus para aquela situação, né? Era uma situação incômoda, triste, né? O irmão estava doente. O que elas fizeram? Chamaram Jesus para a situação. E olhe como Jesus tinha Lázaro, amigo, cara, né? Quando Jesus recebeu a notícia, ele disse: o final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Amém? Então, o que eu aprendi com esse versículo, Wagner? Que a situação, Jesus já tinha um plano para aquela situação. Ele recebeu a notícia do amigo dele e ele já fez um plano para aquela situação. Podem ver, Jesus estava calmo, né? E ele já tinha um plano para que tudo desse certo no final. Amém ou não? Jesus foi trazido para uma situação e ele calmamente ele já sabia de um resultado, que o nome de Deus ia ser glorificado. A natureza divina do Filho de Deus seria revelada. Amém? No 5, Jesus amava muito Marta. Olha, cara, e sua irmã, e também a Lázaro. Cara, Jesus, ele ama todo mundo. A gente sabe, né? Tá na Bíblia. Tem muitos versículos dizendo, né? Mas, assim, se isso está dizendo aqui nessa passagem, é porque ele amava especialmente essa família. Tinha algo diferente. Eles amavam Jesus, eles criam Jesus, eles tinham carinho por Jesus, né? Ela pegou seu dinheiro, comprou o perfume, derramou os pés de Jesus, secou com o cabelo. E Jesus amava ela, né? Era uma troca muito grande. Era uma coisa especial. Se esse versículo está aqui, falando que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro, é porque era uma coisa diferente. Amém? Imagina, Wagner, chegar numa situação dessa com Jesus, cara. É isso que buscamos, né? Essa intimidade, essa amizade. Muitas pessoas vão na igreja, no templo, querendo cura, milagre, bênção, prosperidade. Isso vai acontecer, mas é necessário estar perto de Jesus. Quando você está perto de Jesus, você já vai receber tudo isso, né? É isso que o mundo precisa entender, né? Nós entendemos os irmãos amados que vão na igreja em busca disso, amém, né? E as portas da igreja estão abertas para isso, para proclamarmos as curas em nome de Jesus. Mas o cristão, eu e você, precisamos ter intimidade, amizade com Jesus. Amizade. Meu amigo todo dia quer ouvir a voz, todo dia quer falar com ele. Hoje, olha como foi gostoso, prazeroso nós conversarmos, o tempo vai embora. Então, assim, Lázaro e a família de Lázaro tinham essa intimidade, esse amor, né? Se amavam verdadeiramente, queriam sempre estar em busca dele. E a gente só vai atrás de quem a gente ama, entendeu? Então, seja, no momento de tribulação, né? O que a gente faz? Primeiras pessoas que vêm em nossa cabeça, né? Primeiro em Jesus, graças a Deus, mas os primeiros são os instrumentos de Deus, os nossos amigos, né? Opa, vou pedir para aquele irmão orar por mim, por essa situação, né? É necessária a intimidade. E quando estamos perto de Jesus, tudo isso, a palavra fala, né? Buscar o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Tudo, porque Jesus já é o tudo, né? Sim. Imagina você vivenciando essa experiência. Essa experiência Deus nos permite hoje, né? Amém. De sermos como Lázaro, de estarmos nessa intimidade, né? Amém. E como Lázaro sair, né? Eu vou deixar você aí pregando. Vai lá, meu amado. Vamos lá, não, mas aí vamos junto, vamos comentando e vamos fazendo. Então, assim, esse versículo para mim, cara, diz muita coisa. E você complementou. Só que assim, Jesus, olha só, cara, Jesus, quando ele soube, o 6, né, que Lázaro estava doente, ele ficou 2 dias onde ele estava. Jesus não se mexeu, Jesus saiu fazendo tudo na correria.
Então, assim, Jesus ele já tinha um plano, né? Ele já tinha certeza do que ele ia fazer, do que ia acontecer, só que ele não se mexeu. Ele podia ter ido 2 dias antes, né? Ele podia ter ido no momento que soube a notícia, mas ele foi 2 dias depois. Eu acredito que nesse momento é onde Jesus ele estava provando. Ele já sabia que as pessoas que estavam ali em volta dele iam começar a se perder por causa do medo, né? Por causa das incertezas, né? E assim, então acho que nesse momento Jesus fala assim: eu vou mostrar para vocês o que é ter paciência, vocês vão ter fé, vocês vão ter que confiar em mim. Se me chamaram para essa situação, se acertem com a fé de vocês em mim, porque eu vou fazer, mas não vai ser no tempo que vocês querem, eu vou fazer no meu, né? Jesus ficou 2 dias sem fazer nada. Imagina ele parado, sentado ali, e os caras olhando: o que Jesus vai fazer? Ixi, ele vai fazer, não vai, né? É essa visão que eu tenho, né, lendo esses versículos. E daí piorava a situação, porque Jesus no 7 ele fala assim: vamos voltar para a Judéia. Deixa eu ver se é no 8 que fala. No 8 fala bem assim: Jesus fala, vamos voltar para a Judéia. Só que Judéia, parece naquele momento, Jesus tinha sido ameaçado, que eles iam apedrejar. Olha só, e Jesus fala, vamos voltar para lá, né? Olha só. E daí os discípulos eles já falam, eles já estavam com medo já de uma outra situação. Porque eles já falam assim: mas queriam matar você a pedra. E lá o senhor quer voltar? Olha só, cara, os caras questionando Jesus. Os caras andavam com Jesus, viam tudo que Jesus fazia e questionando a vontade dele, cara. Isso te lembra alguma coisa? Te lembra alguém? Te lembra, sei lá, né, cara? A gente vê isso hoje em dia, né, cara? Eu tô rindo, mas é triste, cara. Eu tô rindo de tristeza, cara. Porque as pessoas hoje em dia, cara, elas querem querem que as coisas sejam do jeito dela. Elas não querem esperar 2, 5, 10, 20 dias, um ano, né? Elas acham que Jesus tem que fazer as coisas do jeito dela. E, aliás, elas querem que não passar por tal lugar. Elas querem ensinar até Jesus como fazer. Porque elas têm medo, né? Elas têm medo, elas têm, enfim, muitos sentimentos que não vêm, né, do lado divino, do lado de Jesus Cristo, e elas querem ensinar. Então, assim, eu imagino assim, se a gente quer ensinar Jesus Cristo, a gente não tem paciência para esperar, eu acho que nós não aceitamos Jesus como nosso Senhor. Na verdade, a gente quer ser o Senhor da situação, o Senhor de Jesus, né? Algo desse sentido. Não sei se você concorda, Wagner, como que é a tua visão, mas eu acho estranho, cara, como eles estavam se portando, sabe? E é hoje o próprio comodismo, né? A facilidade. O cristão ele é levado à prova todo dia. Então, as Sim, pessoas querem as bênçãos, os milagres, mas não querem o sacrifício. E é exatamente. necessário o sacrifício. Então, Um Deus e a prova manipulado, da fé, do manipulável. esperar, como o pastor ali colocou, né? Para provar a nossa fé e obediência. É necessário. Sim, A obediência, né? Tudo se alcança, né? O cristão tem que ter fé e obediência. É necessário, é muito importante, né? E tudo fácil. Hoje o mundo é fácil, né? Você vê quanta tecnologia boa, graças a Deus, através dela podemos usar e levar a palavra de Deus, mas amém. se nós não consagrarmos isso a Deus aí, né, facilita muita coisa e nos deixa muitas vezes, né, acomodado, né? Vamos dizer, acabar toda essa pandemia em nome de Jesus e vai. Amém. Voltamos à igreja, saiamos para as ruas para anunciar esse Deus vivo aí. Amém. Amém. Vai lá, meu irmão. Então, Anuncia aí com poder a amém, em palavra nome de de Deus. Jesus. Então, assim, diante disso, Jesus ele responde, né? Que se por um acaso o dia não tem 12 horas, se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça porque nele não existe luz. Nós sabemos que Jesus Cristo é a luz, né? Eu acredito que Jesus quis dizer assim, aquele que vai estar comigo, né, vai se apegar a mim, esse vai ter a luz iluminando o seu caminho, né? Então assim, ele vai estar vendo o que ele está fazendo, por onde ele está andando, ele não vai tropeçar. Amém? Só que daí o que acontece? Aquele que anda de noite eu vou dizer assim, o que é o contrário de Jesus, que a gente sabe. A fé em Jesus, o contrário da fé é o medo. Então aquele que tem medo vai andar no escuro.
E é aí que tropeça, é aí que começa a questionar Jesus, é aí que começa a não entender o que Jesus está fazendo, não começa a falar, ai, não vamos lá, vamos matar o Senhor, vamos apedrejar o Senhor, vamos... É aí que a gente começa a ser dominado pelo medo e nossos sentimentos começam a atrapalhar a gente, vai fazer a gente tropeçar. Amém? Eu acredito que é isso que essa passagem quer dizer, que aquele que anda na luz, ele não vai tropeçar, e Jesus é a própria luz. Né, Wagner? E, e ele continuou, ele queria assim acalentar o pessoal. Viu, gente? Lázaro está dormindo, né? Mas eu vou acordar. E olha o versículo 12. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que ele vai ficar bem, né? Não precisamos ir, não vamos lá. Jesus, não faça, não vá, não entre na situação. Olha, cara, o que os caras estavam pedindo para Jesus, cara. Não vai, não faz, cara, eu tô com medo. Não vem fazer o que o Senhor tem que fazer, não vem fazer um milagre na minha vida, não, eu tô com medo. Não é assim, cara. Olha só, cara, os caras falaram bem assim, se ele tá dormindo, deixa ele lá, ele vai acordar. Vamos ficar por aqui, aqui é seguro. Gente, os caras andavam com Jesus e não sabiam quem era Jesus, cara. Os caras confiavam em Jesus, andavam, seguiam, mas não sabiam o que ele podia fazer. Eu não entendo isso, cara. Né, Wagner? O que você acha? Triste, né, cara? De dar risada, mas é uma tristezinha, cara. Risada é tristezinha. Então, Jesus, assim, ele fala no 14, né? Ele já fala assim mais claro. Ele fala, ele morreu e eu vou lá, né? E daí, cara, Jesus, ele fala, eu vou lá. Né? Ponto final. Daí olha o que o crentão, né? O crentão vai lá e fala, no 16. Então Tomé, chamado o gêmeo, vai lá e diz para os outros discípulos, vamos nós também a fim de morrer com o mestre. O que eu tô imaginando, cara? Eu tô imaginando que esse cara começou a espalhar o caos lá, né? Começou a falar assim, nós vamos morrer, cara. Ih, Jesus vai levar a gente lá, ele falou que a direção é essa aí, ó. Mas lá vai dar morte, vão matar ele apedrejado, vão matar a gente vai morrer, e tudo vai morrer, e não vai dar certo, né? E o cara começou a espalhar. Ele disse aos outros discípulos, vamos lá morrer com o mestre. Wagner, acho que é por isso que as pessoas criticam os crentes, cara, os cristãos, né, cara? No momento desse, que a gente tem que dar uma palavra boa, uma palavra de fé, uma palavra de afirmação, estufar o peito, erguer a cabeça e falar, vamos, os caras vão lá e falam que nós vamos morrer, Jesus está indo lá, nós vamos morrer. É falta de confiança em Jesus. É falta de confiança no que Jesus está fazendo. Entrega, chama... Entrega, chama Jesus. Perdão, não podemos desistir das almas, né? Amém. Também tem esse lado, né? A palavra de Deus, ela é rica, né? Ela sempre vai trazer algo novo, algo a mais. Então, assim, não podemos desistir das almas, não podemos desistir do precioso, né? O próprio Filho de Deus, Jesus, nosso Senhor, ele morreu por nós, né? Ele foi lá, Amém. morreu, ressuscitou para tirar todos, né? Ele morreu para... É um plano perfeito, né, cara? Pecado, pagou, né? Para que fôssemos libertos do pecado, da morte, das mãos do inimigo. Então, assim, é importante, a igreja que somos nós, né? Eu e você, não desistimos. Se, graças a Deus, eu digo, eu sou puro exemplo vivo de uma pessoa que não desistiu de mim, né? Meu Deus, Senhor, eu sou fruto da graça de Deus. Como eu falava hoje para você, me di frutos de muita oração, né? Se hoje eu estou aqui anunciando o nome de Jesus, se hoje eu estou aqui é porque, com certeza, né, um abençoado de Deus, uma abençoada, ouvia a voz do Senhor, tinha intimidade com Ele, não desistia. Quando o mundo estava me chutando... Alguém fez o oposto, né, desse Tomé, né? No momento ali que você estava com a vida, talvez, né, toda derrubada, toda detonada, que foi pelo menos o momento que alguém chegou para falar de Jesus verdadeiramente que eu aceitei, eu estava com um momento assim, né? Minha vida estava uma loucura. E alguém chegou e falou a palavra de vida, né? O Tomé estava falando palavra de morte, né? Bem ao contrário do que deveria, né? Então, como você falou, Jesus ele fez um sacrifício vivo pra gente. Então, assim, naquele momento, eu imagino que ninguém tava entendendo o que estava acontecendo. Né? Imagine Jesus apanhando e cuspindo nele, sendo pregado numa cruz e morrendo. Entendeu? Você fala, caramba,
deu errado, falhou, Deus, o que aconteceu aqui? Eu criei nisso e deu errado. Não deu, cara. Jesus, Deus sabia o que estava fazendo. Era o plano perfeito, né? Jesus morreu, foi lá, tomou a chave da morte, né, do inimigo, né? E hoje ele não tem a chave da própria casa. Então, assim, e nós fomos ligados de novo ao Pai. E então, assim, a gente vê que, graças a Deus, que pessoas que confiavam, né, em Jesus Cristo nos alcançaram, falaram o que deveriam ter falado pra gente no momento certo. E hoje nós estamos aqui. Amém? Acho que isso que, né, isso que você quis dizer, e é bem isso aí, cara. Um plano assim que aqui no 17 fala, Jesus chegou quando Lázaro já estava morto há 4 dias, né? Ele estava morto há 4 dias, morreu, acabou, não tinha mais ninguém esperando por nada, né? Talvez nem as duas irmãs. Só que assim, nesse, no 20, aí no versículo 20, eu vejo outra diferença. A Maria é aquela que lavou os pés de Jesus, né? Então eu imagino que ela tinha uma entrega muito maior, né, de sentimento com Jesus. E nisso a gente vê a diferença. A Marta, ela era uma boa serva, pela que a palavra de Deus fala, né? Mas assim, dá para ver que ela era, né, estabanadinha, ela parece que não cria no que, né, muito, assim, tinha muita dúvida. Tanto que Marta, ela sai correndo, no 20 diz que ela sai correndo, já devia estar desesperada para encontrar Jesus. E Maria fica em casa sentada, naquela paz, naquela certeza que Jesus dá para quem crê e verdadeiramente Jesus tem. E Marta aí volta a falar do crente, do crentão lá, ensinando Jesus como ele tinha que fazer. Marta, ela no primeiro momento, ela já fala: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Se o Senhor não demora 2 dias para sair, para vir para cá, meu irmão estava vivo. Ensinando Jesus como ele tinha que fazer, né? Criticando o jeito que é, né? Impaciente, né? Eu fico muito pensando assim, nas pessoas que hoje estão impacientes, sem saber o que fazer diante dessa situação que nós estamos vivendo. As pessoas estão impacientes. Ah, mas se Jesus falasse antes, esse Covid não existiria. Se Jesus falasse isso, né, esse isolamento social não existiria. As pessoas, elas estão assim, né, eu consigo ver esse tipo de pessoa também hoje, né, fazendo isso. Não entendendo o que está vivendo, né, não confiando, querendo tomar na mão de Jesus ali o caminho, como tinha que fazer, né? Só que ela assim, só que ela cria em Deus, né? Marta cria em Deus, porque logo em seguida ela já fala, mas eu sei, no 22, mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo que o Senhor pedir. Então, assim, ela tinha fé em Deus, ela tinha fé em Jesus, né? Só que ela duvidava do caminho, ela estava ali sugestionando como as coisas deveriam acontecer. O que eu acho um erro, eu acho esquisito, né? Que está banadinha. Ele, Neuzão, Deus abençoe, cara. Glória a Deus. Então, assim, e nos próximos, assim, Jesus fala, no 23, Jesus afirma, o seu irmão vai ressuscitar. No 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Pode ler. Você acredita nisso? Você acredita que os teus sonhos, que você confia em Jesus, você entrega a tua situação para Jesus Cristo, você confia que se você colocou isso nele, o teu sonho vive, né? Se você entrega a tua casa para Jesus, a tua casa vive, porque ele promete que quem crê nele não morrerá. Se você entrega a tua família, a tua esposa, a tua filha para Jesus Cristo cuidar, você confia que elas viverão? Você fica aqui na dúvida? Fica na dúvida, achando que talvez não, que deveria ter sido antes, deveria ter vindo assim, mas Jesus não, né? Devia ter vindo o Wagner aí vestido como um anjo, né? Com asas. Olha, Wagner, imagine. Amém. É ou não é? Tá cortando? Tem que acreditar, né, irmão? Tem que acreditar sempre. Ele é, né? Ele Eu é, sou. ele faz. Jesus, eu sou. Eu sou. Amém. Né? Amém. Maravilha. Então assim, assim, uma coisa interessante que a gente vai entrar agora, até queria que você desse uma palavra em cima disso, Wagner.
no versículo 28 até o 37, conta uma história muito, cara, uma coisa assim que me impactou muito, cara, quando eu li isso aí pela primeira vez. Jesus chora. Jesus chora. Eu vou ler assim, antes eu só queria ler o 33, que assim diz assim, ó, Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito. Chorou, né? Jesus chorou. Então assim, eu imagino as pessoas assim, Jesus, cara, como ele amava aquela família, assim como ele ama nós, ele ama você, ama eu, ama todo mundo que está assistindo aqui. E assim, mas ele, então assim, nessa situação de desespero, de tristeza, Jesus se comoveu, cara, e chorou. Então assim, se Jesus, ele se fez humano para sentir o que a gente sentia, chorou. É óbvio que ele vai cuidar, cara. É óbvio que ele vai cuidar, tanto que, né, a gente no decorrer a gente vai ver o resultado disso tudo. Mas eu queria que você comentasse esse momento, cara. Eu acho Na demais, cara, essa verdade, passagem. a intimidade que a família de Lázaro, Marta, Maria tinha com Jesus é muito grande. A intimidade que eles querem, que Deus quer que nós tenhamos com Ele, né? Nossa. E é importante, assim, nessa, né, meditar que, assim, né? É que eu e você somos como Lázaro, entendeu? Sim. Principalmente quando eu posso dizer que estava na nossa... Como que é o sepulcro? É vazio. O silêncio, a morte impera, né? Então, eu digo, vou dizer assim, como eu dizia para você hoje, eu acho que eu vou tentar trazer isso para a nossa vida, assim. Jesus, ele chorou porque ele se compadeceu, porque ele sentiu na pele. Ele Sim. sente o que eu e você vivem, o que o mundo vive lá fora, o Cara, filho amado que vai lá no beco buscar a droga, o bandido que vai lá estrupar, ele sente, entendeu? Ele sente, ele se compadece, ele se entristece, né? Tem esse lado que, como vai dizer aqui mesmo, né? Ao vê-la chorar assim, como todos os judeus que vinham com ela, Jesus se comoveu profundamente. Você pega uma mãe que vê o filho se matando, morrendo, Jesus se compadece com essa mãe, do é verdade. sofrimento dela. Entendeu? Imagina o teu filho gerado com tanto amor, com tanto carinho. Você trabalhou, você lutou, você fez de tudo, criou com educação. E daqui a pouco teu filho está lá derrotado, caído, muitas vezes urinado, muitas vezes não reconhecendo nada, não sabendo onde está. Quando Jesus vai ao encontro dessa mãe, assim como foi ao encontro das irmãs de Lázaro, ele sentiu, é isso que ele sente, ele se compadece. E eu e você, cristão, temos que se compadecer como Jesus. Sentir Amém. verdadeiramente esse. Porque quando sentimos, aí sim nos colocamos totalmente à disposição do Senhor. Amém. Entendeu? Como você falou um dia, aproveitando, você falou, né, a gente faz uma pastoral de rua aqui, graças a Deus, com os irmãos lá da Arquidiocese, lá de Aparecida do Norte. Né? E aí, nesse período, eles estão sem alimentos, né, para receber, porque os restaurantes e hotéis lá não estão fornecendo, não estão vendendo, não tem, né, a marmita para dar para eles, as sobras, felizmente. E os irmãos lá pediram, né, para que a gente fizesse uma ação. E eu usei o que você falou, ó, eles conhecem a palavra de Deus, agora eles precisam só do alimento. Só do alimento. Porque Deus está conosco, que Deus vai operar tudo. Deus vai operar, vai abrir as portas, os alimentos vão vir. Nós temos que ter compaixão, se compadecer, Sim. sentir na pele. O que Jesus sentiu na pele, ele chorou verdadeiramente. E aí ele foi ao encontro, entendeu? Ela vai dizer aqui, né? A tradução um pouco, mas o sentido é a mesma. A palavra é a mesma, né? A palavra de Jesus. Ao vê-la chorar assim, bem como todos os judeus que vinham com ela, Jesus se comoveu profundamente e, emocionado, perguntou: onde pusestes? Disseram: Senhor, vem ver. Onde puseste meus filhos? Onde está, né, o que é importante para mim? Onde você tem Glória colocado a o que é Deus. importante para Olha, você, né? Também, é como eu disse, a palavra é tão rica que mistério. se nós formos meditar aqui, ia ficar o dia todo. E quantos homens abençoados, quantas mulheres abençoadas aqui, né, doutrinados aqui da palavra de Deus, onde puser. Queria encontrar-se com ele, queria vê-lo. Porque Jesus é a nossa esperança, salvação.
Ele se importa com cada um. Entendeu? Ele se importa. Nós vimos vários aqui discípulos incrédulos, colocando barreiras, mas Jesus não para, Jesus não para, Não. Jesus não para. Entendeu? É incansável. E nós cristãos temos que ser assim. Né? Tem um irmão meu que dizia, não podemos parar 24 horas, porque quando se encontrarmos com o Senhor, descansaremos eternamente. Esse é o momento da obra, do encontro. Né? E como Jesus sentir para encontrar. Por isso que as pessoas têm que olhar em nós, né? As palavras chamam atenção, o testemunho arrasta. Elas têm que sentir Jesus em nós, porque quando eles encontramos com esses amados irmãos que estão afastados, que são as ovelhas perdidas, nós temos que ser sinceros conosco, com o nosso ministério. Nós queremos ir ao encontro mesmo do Lázaro? Desejamos mesmo? Ou às vezes fugimos, colocamos esses percursos até chegar onde Jesus disse aqui. Onde está o corpo? Eu quero vê-lo. Onde está? Né? E aí, muitas vezes nós como cristãos desviamos nosso caminho. Aí fala, mas não acontece os milagres, as curas. Porque só o vaso de Deus tem que ouvir a palavra de Deus. O instrumento de Deus tem que ouvir a voz do Senhor. É a voz do Senhor. Onde está, né? E aí Jesus chorou. E aí no 36 comentava os judeus, vede como amava. O mundo anseia e espera a manifestação dos filhos de Deus. Amém. Temos que olhar para nós e vermos como somos verdadeiramente apaixonados por Deus e pelas ovelhas feridas. Amém. As ovelhas perdidas. O mundo tem que olhar e falar, Daniel é um instrumento do Senhor. Eu dizia esses dias agora, eu louvo ao Senhor e agradeço quando as pessoas me veem como referência de Jesus Cristo, como sinal de Jesus Cristo. Porque, graças a Deus, estamos doando a nossa vida e tudo é graça. Até quando eu me arrependo, até quando eu vejo a minha fraqueza, essa é graça. Né? Se eu percebo que eu não sou nada, mas em Deus tudo me é dado, em Deus é o meu tudo. Então o mundo precisa enxergar isso, né? Ver de como amava, como o Daniel, como o Wagner. Nossa, como foi gostoso hoje até ver você ansioso em fazer a boa nova do Senhor, porque você ama fazer para o Senhor. Isso é importante, isso é necessário. Ter amor pelo que fazemos, principalmente para esse Deus que nos ama, que nos ama. Né? O amor dele nos envolve neste momento, como envolve esse amado irmão que está aqui agora nos acompanhando. Sim, né? nome de Pastor, Jesus. Homem, Cleito, meu irmão de comunidade, né? Glória Aí a Deus. eu entrou agora, homem de Deus. Esse aí eu falo, salva vidas em nome de Jesus. Ele é bombeiro e anuncia a boa nova. Esse salva 24 salva horas. 2 vezes. Sabe? Salva, esse não desiste. Irmão abençoado. Glória Nossa, a Deus. uma paz, uma santa paz. E aí, Jesus, depois de tudo isso, vai dizer lá no 39, tirai a pedra. Olha. Tirai a pedra. Glória a Deus. Indagaram. Jesus fede. 4 dias morto. Jesus, tirai a pedra. É importante ouvir a palavra de Deus. Né? Nós temos que ouvir a palavra de Deus. A ordem de Jesus. Amém, Gena. Obrigado. Amém. Líder. Olha que líder. Meu líder. Tudo aqui. Beleza, hein? Tirai a pedra. Né? Nós temos a fé, quando Deus fala conosco, muitas vezes nós não temos essa coragem. Não. Irmão, é isso. Porque a palavra de Deus, né, nós conversávamos, ela é eficaz. Nós não temos que ter medo de pregar a boa nova. A palavra de Jesus, os homens mentem, a palavra de Jesus não. Nós não temos. Sim. Se for necessário, não temos que, vamos agradar o governante X, vamos agradar tal. Não. Nós temos que salvar. Tirar a pedra. Cortou um pouco. O mundo todo contra. Tudo contra. A maré contra. Tirai a pedra. Tirai a pedra. Quer falar, não? Pode falar. Sabe o que ontem eu escutei? Essa pedra. O que é essa pedra? Né? Atrás dessa pedra é um impedimento do milagre. É o que tá bastando tirar essa pedra para a gente receber o milagre. Hoje, o que eu posso ver? Essa pedra grande é o nosso medo, é o medo que está dessa situação toda. Quantas vezes nós fomos dominados pelo medo, pelo caos, né?
pela confusão. Esses discípulos, eles foram dominados pela confusão, por isso que eles estavam querendo ensinar Jesus Cristo como ele deveria agir, né? Eles estavam com medo de ir no lugar, estavam falando, Jesus, já que ele está lá, está bem, está dormindo, deixa ele lá, vamos ficar aqui seguro, não vai fazer a obra, não vai fazer o milagre. É a pedra, né? Essa pedra que tem que ser retirada da nossa vida. Essa pedra que a gente põe, que a gente impede Jesus de praticar o milagre. Medo. Medo ao contrário de fé. Como que você ora para Jesus Cristo? Para Jesus Cristo cuidar da situação, mas de repente você põe uma pedra de medo no meio, né? Uma pedra grande que impede de você ver o milagre, do milagre sair. Sai pedra. Amém, em nome de Jesus. Não sei se essa é a tua visão. E ao tirar a pedra, o primeiro impacto é com a morte, né? A morte, ela causa arrepio, tristeza, medo. Sim. Mas Jesus venceu a morte. Então hoje, é claro que para eles, até entendo a cegueira. O Espírito Santo não havia sido derramado, eles tinham uma cegueira muito grande. Mas eu e você hoje, não. Amém. Não temos que ter medo da morte. Não temos que ter um impacto da morte. Ao contrário, nosso Deus venceu a morte. Cara, ele nunca é vencido. A morte é a vitória do crente. A morte é a vitória do cristão. Você vai para a glória. Vai ceiar com Jesus lá, com os santos, com os anjos, né? Então, assim, não tem que deixar a vida ser dominada pelo medo, não. Porque daí cai, como a gente leu no versículo, acho que 9 ali, você vai andar na escuridão. Você vai andar de noite, tropeçando. Né? Não vai chegar a lugar nenhum. Você está no escuro, você não está vendo o que você está fazendo. Né? As suas emoções estão te guiando. Isso não é bom, isso não é papel do crente, não é o papel do cristão. Olha eu colocando o jogo peso na pessoa, hein, nas pessoas. Cara, eu sei, assim, eu não tô aqui, assim, falando que tá errado sentir medo, né? Tá errado a gente, nesse momento, ter medo. Em nome de Jesus, assim, eu não quero ser mal interpretado. Mas, assim, eu quero abrir a minha boca para que se alguém tiver precisando escutar uma palavra de conforto, essa pessoa escute essa palavra. Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que tem o domínio de tudo. Aquele que sabe que ele tem domínio sobre a morte. Morreu? Beleza, daqui 2 dias eu vou lá e ressuscito. Não tem problema nenhum. Tá dormindo. Para mim, ele tá dormindo. Para você, ele morreu. Para você, vão te matar. Para você, vão te apedrejar. Para você, não vai dar certo. Né? Para você, eu deveria ter feito assim, não deveria ter feito assado. Mas não, para mim, ele só tá dormindo. Deixa que eu vou lá e resolvo. É isso que Jesus é. Amém? É isso que a gente tem que acreditar. Orar, pedir e crer que será feito. Amém? Amém, amém. Em nome de Jesus. E é isso que a gente vê ali, você falou da pedra, né? Quando é tirada essa pedra do medo, né? Do palpite, da confusão, Lázaro vem andando, cara. Lázaro vem. Jesus ressuscitou. O milagre estava ali. O milagre da vida, da ressurreição, estava ali na frente daquela turma toda. Né? E é importante que o morto ouviu a voz de Jesus. Morto, cara. Sai para fora, Lázaro. Imagine, cara. A palavra de Deus. É a palavra, entendeu? O que vence a morte, a escuridão, a depressão, a pandemia, a corrupção. É a palavra de Jesus. Eu e você, o cristão, ele tem que ouvir a palavra. É a palavra. Amém. É a palavra que muda tudo. Amém. É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela dá vida. Entendeu? Ela aviva, reaviva, chama. Mas como é gostoso, né? Você meditou hoje a palavra de Deus para anunciar a boa nova para os irmãos. E como é gostoso, né? É a palavra, o sentido da vida. Né? O morto escutou. Né? E ao mesmo tempo que eu fui o morto, escutei, graças a Deus, chegou até mim a palavra. E hoje eu agradeço a Deus por ser esse instrumento também, Glória de anunciar a palavra, né? De dizer para muitos, sai para fora, vem, Cristo te chama. Glória a Deus. Eu me lembro que antes de iniciar essa caminhada com Cristo, que orar e vigiar para não tropeçar, não cair, porque sou falha, a minha luta, eu sou carne, John, a minha luta lembra do P5? é contra... Desculpa, Wagner. John. O P5, Faz, cara. irmão. Benção. É onde o Senhor, a luta do Espírito contra a carne, a gente tem que orar, jejuar, fazer penitência, ficar firme, porque somos fracos e a nossa fortaleza está em Deus.
Glória a E Deus. como eu te dizia, né? Um pouco dessa experiência de estar morto, né? Eu estava morto mesmo. Eu digo assim que eu era um derrotado. E hoje, em nome de Jesus, sou mais que vencedor. Amém, cara. E uma coisa que eu servia ao inimigo, né? E Deus olhou para mim através da minha filha. Minha filha está com 2 anos hoje. Na época, ela estava com uns 11 meses, mais ou menos. E o Senhor usou aquela pequenina. Deus fez o extraordinário, né? Glória a Onde Deus. todas as barreiras, todas as pedras, Deus usou dela. Né? Ela estava enferma. E eu, né, muita experiência de o pai orar pelos filhos, o pai orar, e eu fui orar por ela. Foi quando eu ouvi a voz do Senhor. E ele disse assim, por isso que eu falo, ele nos ama como ama Lázaro. Eu sou Lázaro, você é Lázaro. Ele ama. Sim. E eu disse assim, Deus, perdão, não sou digno de pedir isso, me perdoa. Primeiro foi o sentimento, eu ali quietinho, eu estava num ônibus vindo de Aparecida do Norte com a minha esposa e minha filha, e ela enferma. Eu falei assim, ela não estava sem comer já 24 horas, eu estava humanamente dizendo, desesperado, e ali foi um impacto com Deus. Eu coloquei a mão nela, em silêncio, eu fechei os olhos e disse, Deus, perdoa, perdoa, eu não sou digno de nada. Por É, favor, cura minha filha. é, Deus falou assim, Deus disse, e é intimidade, porque os íntimos me chamam de Vaguinho ou de Vagninho, né? Wagner. Disse para mim, Vaguinho, tem cuidado de você, vou cuidar dela. Oh, Tenho glória a cuidado de você há Deus. muitos anos, Santo Deus. né? Eu vou cuidar dela como tenho cuidado de ti. Foi assim que Amém. ele me disse. Glória a Eu Deus. vou curar ela, mas eu quero que você larga tudo que você está fazendo e volta para mim. Eu lembro Olha que só. no dia eu disse assim, né? Eu tirei a pedra que Glória a Jesus tirou, Deus. me cegava. E eu Aleluia. disse assim, Jesus, serei teu amanhã. Mas o amanhã, eu até me refletia, repetia naquele momento, naquele ato, só que olha, ele me corrigiu e falou assim, não, não é amanhã, é agora. Eu E disse, agora? Jesus, eu serei teu. Minha esposa está ali, Glória a ó, deu um Deus. amém agora, graças a Dornelles. Ela sabe Louvado que é seja o nome do verdade. Senhor. Nesse dia, Jesus entrou na minha vida e não saiu mais. E eu não permiti mais ele estar longe de mim. Sai para fora, Lázaro. Desperta. Em nome de Desperta isso, Jesus. pastor. Eu clamei aquele que faz o impossível, porque para Deus nada é impossível. Nada. Lucas 1:37. Glória a Para Deus. Deus nada. Clamei ao Senhor do impossível. E ele entrou na minha vida, né? A luz, a morte que habitava em mim, o pecado, a fraqueza, aquilo que, não, isso não é de Deus, né? E se Isso. você meditar, não, as barreiras, os obstáculos, como muitas vezes discípulos, não, isso aqui não tem problema, tomar uma cervejinha não tem problema, É. não, eu sou uma boa pessoa, O não, tal do não dá Deus nada, quer né? mais, Não dá né? Deus nada. quer mais, Deus quer mais, Deus quer mais, e Amém. glória a Deus. Depois desse encontro, pessoal, esse impacto, lá, o sepulcro vazio naquele dia, numa enfermidade, Deus tirou a pedra dos meus olhos, do meu coração, da minha Amém. vida e me trouxe vitória, né? E hoje, se eu sou um instrumento na mão de Deus, que não nada sou, mas sou vitorioso em Cristo Jesus, é por isso. Porque quando ele disse, sai para fora, eu ouvi a voz. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a Amém. vida. Ele é o caminho, a Sim. verdade. O cristão, ele disse para o morto, imagina, o morto, o corpo lá, não tinha esperança, não tinha luz, não tinha nada, era só Exatamente. fedia, o espanto da sociedade. Aquele, né? O traficante, o bandido, o espanto da sociedade. É claro que é difícil, né? Amém. Aquilo que parece impossível de mudança, sai para fora. Sabe por quê? Quem Vem. estava lá ao encontro? Jesus. Jesus Jesus. Cristo. E é Glória a isso Deus. que eu e você precisamos mostrar. Jesus. Amém. Quando eu e você for pregar nas igrejas, eu gosto de Olha. pregar na igreja, mas eu prefiro na rua, assim, no dia a dia É. do trabalho também, né? Porque não é fácil, nós sabemos. Mas precisam ver na gente lá a esperança, né? Não porque vai ver você, por mais bonito que seja, lindo, irmão abençoado, ó, que maravilha de Deus, Olha. mas porque quando Bigodudo. vão ao encontro de você escutar a voz do Senhor, a voz do Amém. bom Em nome de pastor, Jesus. né? Aquele que cura, que Isso. liberta, e que é tão grande. Eu acho, como a minha filha fala assim, incrível. Deus Incrível, lindo. incrível, Lindo. incrível. Ele é tão poderoso, imenso, mas ele Amém. quer usar eu, você. Ele vai Amém. em nós, né?
Ele nos reveste de nós para salvar. Amém. Isso mesmo, pastor. O mundo precisa de Jesus. Em nome de Jesus, é Eu, isso eu, mesmo. a gente precisa levar a esperança para as pessoas, sabe? Esses dias eu estava no ônibus do meu Meio caos, né, trabalho. cara? Sim, eu estava falando para minha esposa. Eu vim orando no ônibus do meu trabalho e eu saio lá do SIC até Colombo, que benção. Então, chegou no centro e eu recordo que o ônibus parou assim num instante ali, bem no centro mesmo, e eu consegui virar assim e eu olhei uma moça sentada, moradora de rua, filha amada do Senhor, uma esquecida pelo mundo, mas não esquecida de Deus. Amém, é E ela isso. colocava a mão assim na cabeça e eu consegui fitar os olhos dela dentro do ônibus. E não tinha esperança. Não tinha. A Sabe morte tá aquela esperança acumulada. que você tem assim? Eu vou chegar em casa, vou abraçar minha esposa, minha filha, minha família. Ela Vou não chegar tem. em casa, tem alguém esperando por mim. Ela não tem Ela isso. não tem nada. Não tem isso. Então, precisamos ser, ao mesmo tempo, Lázaro que acreditou e ouviu a voz de Deus, mas também está à disposição de Jesus. E como ele disse lá, Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia. Eu, quando vou orar por cura, milagre, eu falo para Jesus sim. Eu falo, em nome de Jesus, eu falo assim ao Pai, Pai, em nome do teu filho, eu não preciso do milagre, eu acredito da tua existência, Eu do sou teu o caminho, a senhorio, do verdade e a teu vida. poder. Eu acredito em ti. Mas, Senhor, faz para que o mundo veja que o teu servo caminha contigo, para que a tua palavra é verdadeira. E aí eu orava por aquela menina e dizia, Deus, não me deixa parar, não me deixa. Tem muito o que fazer em nome de Jesus, tem muito, tem muito. Tem. O meu líder, Marcel, ele sempre fala, né, que os trabalhadores são poucos, né? São poucos, mas tem coisa para fazer. E como você falou, assim, nós somos instrumentos, nós somos assim chamados para falar, fazer aquilo que Jesus. Eu fiz um vídeo esses dias. Eu acredito que Jesus nesse momento ele espera da gente que a gente fale o que a gente aprendeu e o que a gente vive, né? Para igual você falou, o testemunho que arrasta. Então, assim, nós estamos vendo muitos cristãos se abatendo com medo, se abatendo com a situação. Infelizmente, acontece, né? Então, assim, eu acho que nesse momento nós temos que se levantar, porque as pessoas elas devem permanecer fortes, firmes, com propósito. Jesus prometeu, Jesus cumpre. O caminho já está feito. Deus já deu o nosso caminho, já escreveu, né? O plano já está feito. Agora a gente vai seguir esse plano, né? Conforme a vontade de Deus, conforme Jesus Cristo. Amém? Que é o que a gente aprende nessa palavra. Agora, o que eu quero saber, assim, se a gente vai se levantar, né? Porque, assim, eu não tô me levantando, assim, temos que cuidar, a doença é grave, esse vírus, esse troço aí é grave, né? Eu não assisto o jornal, não assisto o site, não vejo nada de notícia, só sei que a gente tem que tomar cuidado e eu tomo os cuidados. Mas o principal que eu faço é orar para Deus. Eu oro primeiro para Deus, eu entrego tudo para Deus. Deus sabe Deus sabe do meu amanhã. Eu não me preocupo com o amanhã. Então, assim, a gente, depois desse vírus, a gente não está na hora dos crentes, dos cristãos, né? E ir atrás dessas pessoas que estão na rua também, né? Essas pessoas que estão passando fome. Eu acho assim, é pior morrer de fome, cara. Que tem pessoas passando fome, tem pessoas que não têm que comer. E deve demorar para morrer de fome, viu, cara? O corpo tem gordura para comer, tem músculo para comer, né? Para usar como fonte de energia. Então deve demorar, cara. Então assim, o que adianta a gente estar tão preocupado com uma coisa e não se preocupar com as outras? Né? Como as pessoas. Eu sou uma pessoa que, não sei se é bom ou ruim, acho que Deus me conhece, ele usa. Deus usa a minha revolta. Eu fico revoltado, né, com as pessoas nesse momento desafiando os cristãos, né? Ah, não estão fazendo nada, não faz. Beleza, vamos fazer. Vamos fazer. É por isso que eu estou fazendo essa live, esses vídeos. Mas será que essas pessoas vão fazer junto? Né? Isso eu queria saber também. E vamos parar no vírus ou vamos para frente? Igual você falou, cara, tem gente que está precisando, tem gente que não tem a oportunidade que a gente teve.
né? De ter alguém cuidando, ensinando, ajudando, orando, pagando preço. Tem gente que precisa, tá esperando vir esse anjo na vida. E cadê? Né? Tem muita coisa ainda por trás disso. Eu tô achando que vai acabar a live, Wagner. Quer terminar? Tem 10 segundos. Agradeço cada um aí. Deus abençoe. Vou orar por vocês e ore por nós. Irmão, foi um prazer. Qualquer hora